Escrito no Evangelho do Senhor Jesus, segundo relatos de João. Evangelho de Cristo, segundo relatos de João, e o capítulo é no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 15. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ele é um pouquinho extenso, né? O livro de João ele é bem rico nos relatos aqui sobre a vida de Cristo, sobre o ministério do Senhor Jesus. E esse daqui não é diferente, já começa o primeiro capítulo bem extenso, louvado seja Deus. E nós vamos ler então a partir do 15 e vamos até o 34. Glória a Deus. Bem, diz o texto da palavra, o testemunho de João Batista. Vamos ler com a ajuda e a guia do Espírito Santo. Amém. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram, disse-lhe: Por que batizais, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, de outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Glória a Deus. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele, repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, como diz no texto, esse é o testemunho, é aquilo que João Batista testemunhou, aquilo que ele foi testemunha ocular. Ele viu que o Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor, vinha, bendito seja o nome, após ele, glória ao nome do Senhor. Glória é o nome do Criador. Então, aleluia. No dia seguinte, depois que João tinha falado todas essas coisas para aqueles que eram discípulos de João Batista, que estavam aprendendo com João Batista, no dia seguinte, João então viu, aproximando-se, o Senhor Jesus, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, quando lemos todas as Escrituras, quando nós começamos a ler as Escrituras, glória ao nome do Senhor,
Existe sempre uma pergunta que fica para nós, que ela praticamente atravessa, aleluia, todos os capítulos. Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode resolver o problema do pecado do homem? Glória ao nome do Senhor. Se nós lemos, de novo, se nós lemos todas as Escrituras, toda vez que nós lemos, nós nos deparamos com essa, vamos dizer, com essa doença que se chama pecado. Glória ao nome do Senhor. E a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é: quem pode resolver o problema do pecado do homem? Glória ao nome do Senhor. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, ou desde quando ele surgiu no mundo, o homem tenta se esconder de Deus. Glória ao nome do Senhor. Porque o pecado é assim, irmãos, ele traz vergonha, ele traz destruição, ele pode trazer também, com certeza, morte. Glória ao nome do Senhor. E foi assim em Gênesis, irmão, desde quando iniciou, bendito Deus, a humanidade, através de Adão e Eva, foi assim que aconteceu no Jardim do Éden, não é? Lá em Gênesis, aleluia, eles se esconderam entre as árvores. Glória ao nome do Senhor. O homem continua, irmãos, fazendo o mesmo, né? Passaram-se tantos anos, mais de 2000 anos, e o homem continua fazendo a mesma coisa. Esconde as suas culpas, glória a Deus. Tenta esconder os seus fracassos e as suas feridas. Bendito o nome do Senhor. Talvez, irmãos, esconde através de uma religião. Glória ao nome do Senhor. Outros não dão tanta atenção assim, que é para não chamar atenção e tentar esconder de alguma forma. Outros tentam sorrir, irmãos. Parece que está tudo bem. Você olha para ele, está sorrindo. Glória ao nome do Senhor. Mas lá no fundo da alma, glória ao nome do Senhor. Aonde só Deus pode enxergar, aleluia, está lá escondido o seu pecado, está escondido as suas feridas, bendito é o nome do Senhor, está lá as suas culpas, glória é o nome do Criador, bendito é o nome do Senhor. Mas, irmãos, aleluia, o pecado, bendito seja o nome do Senhor, ele estava, aleluia, atrelado à vida humana, à vida do homem, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele ainda tem, né? Ele tem um plano, e é um plano para salvar o homem e para resolver o pecado do mundo. Deus tinha um plano magnífico e maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Quando João Batista, então, viu Jesus Cristo, ele não disse: eis o grande mestre. Veja, irmãos, a fala de João Batista. Ele, quando avistou o Senhor, ele não falou: eis aí o grande mestre, glória ao nome do Senhor. E também não disse: eis aí o grande milagreiro, glória ao nome do Senhor. Ele olhou para o Senhor e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, glória ao nome do Senhor. Hoje, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui nesta palavra 3 verdades sobre o Cordeiro de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, os irmãos aqui cantam, né? Talvez os irmãos aqui que congregam presencialmente, os irmãos da live também, talvez canta ou ouve nós cantarmos Cordeiro, né? O Cordeiro, 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 mas muitos não entendem o que significa o Cordeiro, glória a Deus. Então nós vamos entender um pouquinho aqui, quero conversar com os irmãos. Essa palavra hoje vai ser um pouquinho textual, um pouquinho mais textual sobre a questão do Cordeiro, glória a Deus. Então, aleluia. Essa questão do Cordeiro ela é muito importante, irmão. Teve influência desde o Novo Testamento, desde o Antigo Testamento e até a vinda do Senhor, não é? Então, essa parte do Cordeiro, ela é tem um significado muito forte, glória a Deus, desde o Velho até o Novo, até a vinda do Senhor Jesus. Então, na Bíblia, nas Escrituras, nada aconteceu por acaso, irmãos. Não foi uma tragédia, não foi um acidente, não foi um acaso. Tudo que está escrito aqui, glória a Deus, não é um acaso. Glória ao nome do Senhor. Por exemplo, irmão, quando Abraão subiu ao monte, não é? Abraão subiu ao monte porque o Senhor havia pedido seu filho. Glória ao nome do Senhor, como holocausto. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor Deus falou: vai lá, leva o teu filho lá e ofereça-me como sacrifício, glória a Deus. E aí, chegando lá, o menino perguntou: pai, aonde está o cordeiro? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então Abraão respondeu:
Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Deus. Veja, irmãos, que nós estamos falando aqui de João, porém estamos contextualizando aqui o texto no que aconteceu lá com Abraão, para os irmãos verem que vai apontar para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, Deus proverá para si o cordeiro. Naquele dia, Deus providenciou realmente um cordeiro. Logo apareceu ali, num monte num mato ali que havia perto onde eles estavam, apareceu um cordeiro, não é? Mas aquela resposta, irmãos, que Abraão deu para o seu filho, bendito seja o nome do Senhor. Talvez ele nem sabia disso, mas isso acabou sendo uma profecia que se cumpriria bem depois, aleluia, na vida da humanidade em si. Glória ao nome do Senhor. Séculos depois se cumpriria essa promessa. Glória ao nome do Senhor. E aí pode ser que alguém esteja pensando, né, que a sua vida está perdida. Glória ao nome do Senhor. Meu Deus, então eu estou perdido. Esse negócio do pecado, essa coisa aí que o irmão está pregando sobre o pecado, talvez você tenha pensado, né? Eu vou tentar mudar, eu vou tentar me arrumar, vou tentar me corrigir. Glória ao nome do Senhor. Mas, bendito Deus, eu tenho uma notícia para te dar. Você sozinho, você não consegue fazer isso. Glória ao nome do Senhor. Porque se você fizer isso, glória ao nome do Senhor, embora você inconscientemente não saiba, glória a Deus disso que eu vou dizer, você estaria anulando o sacrifício do Cordeiro chamado Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, você precisa do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Para você poder, aleluia, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, e o Senhor te dará a solução para o pecado, para você se achegar ao Evangelho, para você se achegar a Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como o Senhor providenciou o Cordeiro, aleluia, para morrer no lugar do filho de Abraão, o Isaque, filho de Abraão, hoje o Senhor, através desta palavra, te dá uma boa notícia. E o Cordeiro, bendito seja o nome do Senhor, que tira o pecado do mundo, ele já veio, glória ao nome do Criador, ele já morreu por você, antes de você existir, ele já existia também, glória é o nome do Senhor, e ele já foi crucificado no duro madeiro da cruz, ele sofreu um martírio, bendito seja o nome do Criador, ele sofreu por amor da tua alma, por amor da minha alma. Então bendito seja o nome do Senhor. O Cordeiro já foi providenciado para morrer no teu lugar, embora você não merecesse, embora eu não merecesse. Glória é o nome do Criador. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, bendito seja o nome do Senhor, para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Irmão, a salvação, ela não nasceu no coração do homem, por isso o homem não pode dizer, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou tentar largar os vícios, vou tentar largar isso, largar aquilo outro, eu vou tentar me arrumar, quando eu estiver pronto, aí eu vou, bendito Deus, a servir a Deus. Não, irmão, bendito, a salvação não está dentro do seu coração, a salvação, ela nasceu dentro do coração de Deus, do próprio Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o homem, ele procurava uma saída, e Deus providenciou um Cordeiro, e o nome dele é Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Perceba, irmãos, que naquele tempo, no Velho Testamento, especificamente ali no livro de Êxodo, glória ao nome do Senhor, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sempre pedia para os servos daquela época sacrificar um cordeiro, e tinha que ser um cordeiro mais puro possível. Então, irmãos, não se derramava sangue, aleluia, glória a Deus, de qualquer maneira. O sangue que era derramado tinha que ser do cordeiro mais puro que pudesse haver, para poder morrer no lugar do homem, e era, bendito Deus, oferecido em sacrifício, e o Senhor então perdoava o pecado da humanidade. Então, todo ano tinha que fazer aquele sacrifício, para que o Senhor então perdoasse o pecado, bendito seja o nome do Senhor, dos homens e das mulheres, claro, também. Glória ao nome do Senhor. Mas quando veio Jesus Cristo, o Cordeiro, glória ao nome do Senhor, que era puro, bendito seja o nome do Senhor, era, aleluia, humilde, e não tinha pecado, glória é o nome do Senhor, ele morreu no nosso lugar, bendito seja o nome do Senhor, e depois da morte do Senhor Jesus, não foi mais necessário nenhum sacrifício, não
não era mais necessário que houvesse mais nenhum derramamento de sangue, porque todo o sacrifício e suficiente foi dado por Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Irmão, você pode pensar, aleluia, na salvação, que você está à procura da salvação, e talvez você não encontre, talvez você entrou aqui nesta live hoje, eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas você, por causa do pecado, por causa das suas culpas, por causa do seu problema, você estava se escondendo de Deus, mas você entrou aqui nesta live hoje, não foi porque você quis, bendito seja o nome do Senhor, mas Deus te trouxe aqui, e Ele tinha, bendito Deus, um encontro contigo nesta noite, e Ele quer falar, bendito seja o nome do Senhor, acerca da salvação da tua alma. Glória é o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, vamos imaginar uma pessoa que está condenada à morte, irmãos, aleluia. No dia da execução, alguém inocente entra e diz assim: eu vou morrer no lugar desta pessoa, não condene ela à morte não, bendito seja o nome do Senhor. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez para conosco, aleluia. O Senhor Jesus não tinha nenhuma dívida, nós, irmãos, porém nós devíamos ao Senhor, aleluia, tínhamos uma dívida com Deus, impagável, irmãos, nenhum de nós conseguiria pagar a dívida que nós tínhamos com Deus, e veio então o Senhor Jesus em forma de homem, glória ao nome do Senhor, em forma de cordeiro, glória ao nome do Criador, e derramou o seu sangue, aleluia, por amor da minha alma, por amor da tua alma também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o cordeiro morreu no nosso lugar, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, como acontecia lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, um cordeiro, irmão, era oferecido em sacrifício, ele morria no lugar do homem pecador, e bendito seja o nome do Senhor. Quando chegou, irmãos, no Novo Testamento, no tempo da graça, veio o Cordeiro Jesus Cristo e morreu, irmãos, por amor das nossas almas, morreu no nosso lugar, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. E é assim, irmãos, é disso que se trata, aleluia, bendito Deus, este assunto sobre o Cordeiro, irmãos. Então o Cordeiro, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Cordeiro, irmãos, da Páscoa morria para que outros vivessem, e sempre, todas as vezes que ofereciam um cordeiro em sacrifício, era sempre na Páscoa, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, o sangue na porta daquele tempo, o Senhor pedia para que bendito Deus, os servos do passado, né, as famílias, passassem sangue nos umbrais da sua porta, e isso significava uma proteção, porque o anjo iria passar, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando o anjo via uma porta marcada por sangue, glória ao nome do Senhor, ele imediatamente, irmãos, bendito Deus, passava direto, aleluia, ele via que tinha sangue ali passado na porta, então ele não, bendito Deus, não atacava ninguém, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus foi para a cruz, ele não morreu pelos próprios pecados, glória ao nome do Senhor, ele morreu pelos nossos pecados, irmãos. O castigo que o Senhor Jesus viveu na cruz era para ser nosso, glória ao nome do Senhor. Aquela condenação, irmãos, aleluia, vergonhosa, glória ao nome do Senhor, era para ser a nossa condenação, bendito seja o nome do Senhor, porque a culpa, irmãos, era nossa, bendito seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo, irmãos, tomou o nosso lugar, glória é o nome do Senhor. A cruz, irmãos, não foi um acidente, glória a Deus nas alturas. A crucificação de Cristo, irmãos, ela não foi um acidente, ela foi um ato de amor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Quando os soldados, irmãos, que estavam, aleluia, designados para fazer o trabalho de prender e crucificar Jesus Cristo, pregar os cravos nas suas mãos, bendito seja o nome do Senhor, ali ele estava demonstrando, irmãos, aleluia, a maior prova de amor que o Deus poderia ter com o homem nessa terra, glória ao nome do Senhor. Então os soldados cravaram os cravos em suas mãos, e o Senhor Jesus, irmãos, tinha poder. Se ele quisesse, ele poderia ter saído fora dali da cruz, bendito seja o nome do Senhor, mas ele permaneceu ali, bendito seja o nome do Senhor, irmãos, e foi levantado com os braços abertos para que o mundo inteiro visse, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, não foi, irmãos,
cravos, bendito seja o nome do Senhor, em suas mãos e pés que seguraram o Senhor, mas foi o amor, bendito seja o nome do Criador, o amor que Ele teve para com nossas almas, bendito seja o nome do Senhor, pagou a nossa dívida, nos reconciliou com Deus, aleluia, o nome do Senhor. Irmão, irmã que está ouvindo esta palavra, aleluia, nesta noite, talvez alguém esteja pensando, puxa vida, irmão, mas se você soubesse o que eu fiz, se você soubesse o que eu já pratiquei, o que eu estou praticando, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, irmã, eu não sei o que você pratica, nem o que você já praticou, mas uma coisa eu sei, que o Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor, fez um grande sacrifício, bendito seja o Deus, por nós na cruz, para salvar a minha alma e salvar a tua alma também. O sangue do Cordeiro, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, ele é maior do que qualquer pecado, não importa, irmãos, o tamanho do pecado, não importa a gravidade do pecado, o sangue derramado na cruz pelo Cordeiro Jesus Cristo, glória ao nome do Senhor, ele é maior, irmão, do que qualquer pecado, seja pecado de adultério, seja mentira, irmão, seja vícios, bendito seja o nome do Senhor, até mesmo traição, abandono, bendito o nome do Senhor. Nenhum pecado pode ser ou é maior que o sangue de Jesus Cristo, quando há arrependimento, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, entenda bem a palavra, irmãos, entenda bem o contexto desta palavra. Nós não estamos dizendo aqui, irmão, que está sendo liberado para pecar, irmão, não é isso que nós estamos pregando aqui, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, todo aquele que conhece o Senhor Jesus, todo aquele cujo amor de Cristo entra na sua alma, entra na sua vida, o Espírito Santo entra dentro de si, e o seu corpo passa a ser morada do Espírito Santo, o teu corpo é a morada de Cristo, é a morada do Espírito Santo. Aí, depois de um tempo, é um processo, irmãos, começa a ser gerados os frutos do Espírito Santo, entre o amor, a paciência, a alegria, a longanimidade, glória, é o nome do Senhor. Irmãos, aquele que, bendito Deus, recebe, bendito Deus, o Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador, ama tanto, irmãos, que ele não consegue se desviar, não consegue pecar, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aleluia, não fique pensando, puxa, o irmão está falando tudo isso aí, então quer dizer que eu posso pecar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, glória ao nome do Senhor, que eu vou ser perdoado. Não, te diz o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. É preciso, irmãos, reconhecer que você é um pecador, é preciso se achegar ao Senhor Jesus, aleluia, se quebrantar, bendito seja o nome do Senhor, com coração contrito, quebrado na presença de Deus, arrepender-se do seu pecado, fazer a conversão, bendito seja o nome do Senhor. Conversão significa mudança de direção, glória é o nome do Senhor, e Jesus Cristo, irmãos, o Cordeiro, glória é o nome do Senhor, aquele que tira o pecado do mundo, tem poder para transformar a tua vida, bendito é o nome do Senhor. Irmão, aleluia, veja, irmão, que o João, porque João não disse, irmãos, ele tira alguns pecados, João não disse isso, irmãos. Nós lemos aqui o texto e nós vimos que João foi claro, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, glória ao nome do Senhor. Irmãos, o Cordeiro venceu a morte, o Cordeiro Jesus Cristo venceu a morte. Então, irmãos, se a história terminasse na cruz, seria uma tragédia para nós, bendito é o nome do Senhor. Se essa história do Cordeiro terminasse na cruz, eu vou repetir, irmão, se essa história do Cordeiro terminasse na cruz, seria uma tragédia, seria, irmãos, um fracasso. Glória ao nome do Senhor. Mas o Cordeiro, irmãos, ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando continuamos lendo as Escrituras, chegamos lá em Apocalipse, irmão. João vê o céu aberto e quando ele vê um trono, ele vê anjos, ele vê multidões, e bendito Deus, e no centro do trono está o Cordeiro, mas agora glorificado. Bendito é o nome do Senhor. Aquele Cordeiro, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Aquele mesmo que foi morto por nós, aleluia, por amor de nós, das nossas almas, agora é vivo, glorificado, aleluia, reinando, bendito seja o nome do Senhor, que
tinha sido humilhado, bendito seja o nome do Senhor, agora glorificado, bendito Deus, sentado no trono, bendito Deus, reinando, bendito seja o nome do Senhor, aquele que carregou uma cruz, irmãos, pesada, agora carrega, bendito Deus, aleluia, toda a autoridade, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o Cordeiro não apenas perdoa o seu passado, mas ele sustenta o presente e ele garante o futuro, irmãos, e o futuro é a vida eterna com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Quem permanece, irmãos, ao Cordeiro, quem pertence ao Cordeiro, irmãos, tem esperança além da morte. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, muitas das vezes nós, irmãos, que somos cristãos, já conhecemos a palavra, sabemos, irmãos, que quando chegar essa morte, uma morte para nós, desse corpo, desta vida que nós vivemos agora, nós sabemos, irmãos, que nós iremos, bendito seja o nome do Senhor, morar com Cristo, iremos subir e ceiar com Cristo na glória, bendito é o nome do Senhor, ficaremos juntos, pertinho do Cordeiro, face a face, glória ao nome do Senhor. Nesta noite, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor nos chama a atenção por esta palavra, para que nós percebamos algo extraordinário, irmão. As Escrituras começam com o homem pecando, irmãos, como falamos lá em Gênesis, bendito seja o nome do Senhor. Depois nós vemos, irmãos, milhares de cordeiros sendo sacrificados no Antigo Testamento, glória ao nome do Senhor. Depois vemos João Batista, irmão, apontando para um outro cordeiro, glória ao nome do Senhor, aleluia. E ainda diz, eis o Cordeiro de Deus, na cruz o cordeiro é crucificado, glória ao nome do Senhor. Mas no terceiro dia ele é ressuscitado, glória ao nome do Senhor. E no final, irmãos, das Escrituras, nós vemos o Cordeiro assentado no trono, glorificado, reinando, e toda a autoridade, bendito Deus, vem dele. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, a história de redenção é a história do Cordeiro. O homem caiu, bendito seja o nome do Senhor. Deus proveu, irmãos, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo reina, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que aceitamos este Cordeiro como o nosso único e suficiente Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez, irmãos, algum irmão, irmã, aleluia, entrou nesta noite na live carregando alguma culpa. Glória ao nome do Senhor. Talvez alguma voz no seu ouvido tenha dito, nossa, mas Deus não quer mais você, porque você é cheio de pecado, você é cheio de erro, falha. Bendito seja o nome do Senhor. Seu pecado é grande demais, Deus não vai te perdoar. Mas hoje o Espírito Santo, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, anuncia a mesma mensagem de João Batista para você. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória é o nome do Senhor. Irmãos, não é o seu esforço, aleluia, que vai te salvar. Não são as suas obras, irmãos, não é a sua religião. Glória ao nome do Senhor. Nem legalismo, não é, irmão, ter cabelo comprido, bendito Deus, não é usar saia até lá o chão, bendito seja o nome do Senhor, barba feita, terna, gravata, não é nada disso que vai te salvar, irmãos, é o Cordeiro de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, tem uma coisa bastante impressionante aqui, irmãos, que é uma última coisa que impressiona, quando João Batista aponta para Jesus. Ele não diz, olhem para mim, não é isso que ele diz. Ele diz, olhem para ele, glória ao nome do Senhor. Irmãos, vejam que coisa mais linda, mais magnífica que aconteceu naquele dia. Então esta mensagem, irmãos, aleluia, é a mensagem que o Senhor manda para nós nesta noite. Bendito Deus, é a mensagem que o Senhor manda para a igreja, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho para nós nesta noite. Não olhe para os seus fracassos, irmãos, não olhe para as suas forças, bendito seja o nome do Senhor. Não olhe para o seu passado e nem para os seus pecados, olhe para o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. E esse ressuscitado, bendito é o nome do Senhor, porque o Cordeiro foi entregue
por você, irmãos. Ressuscitou para que você pudesse, aleluia, ter vida diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E todo aquele que se refugia no Cordeiro encontra perdão, paz e vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Eis o Cordeiro o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória é o nome do Senhor. Esta é a palavra para nós nesta noite, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, poderoso Senhor.